pontes com histórias entrelaçadas. As ligações entre o continente e a ilha, eles carregam parte da evolução do progresso aqui de Santa Catarina. Hoje o Hercílio Luz passa por uma obra de recuperação. Já a ponte Colombo Salles e a Pedro Ivo estão nitidamente em péssimo estado, mas devem receber melhoria nos próximos meses. É o que a gente acompanha agora na reportagem do Paulo Miller. Dá uma olhada. Em 1926, a ponte Hercílio Luz revolucionou a travessia em balsas e pequenas embarcações de quem precisava se deslocar entre o continente e a ilha de Santa Catarina. Era a primeira ligação terrestre em uma época em que a capital do estado ainda conservava o estilo simples e provinciano do começo do século XX. A obra imponente foi um marco da mobilidade urbana de Florianópolis. Em menos de 50 anos, a ponte seria sufocada pelo crescimento da região. Rapidamente a ponte Hercílio Luz teve que ser até adaptada a esse novo movimento e para chegar numa época onde ele não tinha mais suporte para admitir o grande número de veículos que ela acessava, fazendo com que filas gigantescas se formassem e a partir mais ou menos de 65, 66, era de 40 a 50 minutos para se atravessar a ponte Hercílio Luz. Nereu participou de um grupo responsável por pensar alternativas para o trânsito já na década de 1970. Começava então a surgir o projeto de uma nova ponte ao lado da Hercílio Luz e outra no sul da ilha. A alternativa de uma quarta ponte, agora seria o caso, não, que a ponte que foi projetada em 1970 pela nossa equipe, era uma ponte única com as quatro juntos, com as quatro pistas que tem de cada lado, teria também a mesma dimensão. Mas uma ao sul da ilha, para se pensar e facilitar o acesso quem vem do sul. E facilitaria também quem saísse para o lado sul. Dividiria pela metade o trânsito que hoje comporta as duas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo. Em 1971, o então diretor do Departamento Nacional de Portos e Vias Negociáveis, Colombo Machado Salles, assume o governo catarinense e a missão de construir a nova ligação. Foram 4 anos de obras executadas pela Odebrecht, empresa que seria investigada mais tarde na Operação Lava Jato. No dia 8 de março de 1975, é inaugurada a ponte, batizada com o nome do ex-governador. A estrutura de 1.227 metros de extensão foi projetada para receber um fluxo diário de 60 mil veículos. Colombo Salles está com 92 anos. A saúde fragilizada impede o ex-político de visitar a ponte que ele tirou do papel. Marcelo é engenheiro e filho de Colombo Salles. Tinha 10 anos quando a ponte estava sendo construída. Eu me lembro que durante esses 2 anos de construção, ainda nesse período, meu pai saía muito cedo de casa e retornava muito tarde. Então, os meus horários com eles, praticamente a gente se via nos finais de semana, quando ele estava em Florianópolis, quando ele não estava visitando as cidades do interior do estado de Santa Catarina. E ele tinha por hábito, pelo menos nos finais de semana, e aí eu presenciava, de ir à ponte. Então, eu fui com ele muitas vezes, aonde ele iria acompanhar pessoalmente a construção, onde ele sentava com os engenheiros e verificava cada passo, cada programação da semana subsequente. Era um projeto desafiador, era um projeto novo no Brasil. A região continuava a crescer e a Colombo Salles não comportava mais um movimento intenso de veículos. A alternativa era construir uma terceira ponte para desafogar o trânsito. Em 1991, é inaugurada a Pedro Ivo Campos, em homenagem ao então governador, que morreu sem ver a estrutura ser aberta ao tráfego e atualmente receber o dobro de fluxo para o qual foi projetada. A história revela uma ligação de extrema proximidade entre as 3 pontes que vai bem além da funcionalidade da qual fez elas serem construídas, que é de servir como artéria para o trânsito da região. Elas foram erguidas sem o planejamento de manutenção para evitar possíveis transtornos no futuro. Daí o tempo se encarregou de mostrar as consequências de quando não se cuida do próprio patrimônio. A Hercílio Luz está totalmente interditada há 28 anos. A Colombo Salles e a Pedro Ivo nunca receberam reformas expressivas e as peças dão sinais de que precisam de reparos. O diretor da Associação Catarinense de Engenheiros afirma que a falta de manutenção em obras inauguradas é um processo cultural no Brasil.
Agora que no Brasil estão se acordando, estão começando os cursos de engenharia, ou mesmo até de arquitetura, estão pensando em manutenção predial. E, em geral, o governante, o executivo, ele quer entregar a obra. Depois é problema dos próximos. Então, eu acho essa falta de manutenção uma cultura de irresponsabilidade e visando somente os louros da entrega da obra. E depois nós é que pagamos os defeitos. O governo do estado autorizou a descentralização de 31 milhões de reais para a execução e a fiscalização da obra de manutenção das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales. A reforma se arrasta desde 2015 e deve finalmente começar ainda este mês. E quando não resolver esse problema, tirando os órgãos públicos, não tirando, né, mas não deixando mais permitir construir mais nenhuma edificação pública de serviço público na ilha. A única edificação que deve ser permitida pela prefeitura, aliás, a prefeitura que tem a normativa sobre o uso do solo, só devia permitir novas construções de prédio público no continente, do continente para lá. Porque senão não vai ter ponte que chegue, até falei de brincadeira alguns anos atrás, sai mais barato aterrar, porque vai ter que fazer tanta ponte uma no lado da outra que vai ficar como se fosse um aterro aéreo.